pré-candidatos às eleições presidenciais deste ano, com a participação do nosso comentarista de política, o Ricardo Couto, que está aqui conosco. Já tivemos aqui a participação do pré-candidato do PSDB, Aécio Neves. Já fizemos outros convites. Quem que a gente já convidou? O Eduardo Campos, do PSB. Convidamos também a presidente Dilma Rousseff. Então, todos convidados formalmente, né, para que a gente possa dar o mesmo espaço, para que eles possam começar já a esquentar o debate a respeito de propostas que tem para o nosso país. Propostas programáticas, obviamente. Nessa linha, o nosso convidado de hoje é o senador do Amapá, Randolfo Rodrigues, que é candidato pessoal. Senador, muito obrigado aqui pela participação conosco aqui na Record News e no Portal R7. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ricardo, é um prazer estar na bancada com vocês. Senador, nós recebemos uma quantidade boa de perguntas. Veio pela internet, veio Facebook, etc. E eu vou juntar aqui um monte delas numa só. A maior parte das perguntas aqui são a respeito de corrupção. E pergunta o seguinte, no seu programa de governo, na sua visão de país, é possível acabar com a corrupção no país, como muita gente quer saber aqui? É possível, em especial, ampliar os mecanismos de participação da sociedade na política. Só se acaba com a corrupção se o povo fiscaliza mais a política. A política brasileira tem que inaugurar um novo período republicano de fato. É por isso que a nossa candidatura se apresenta. Nossa candidatura se apresenta porque nós queremos fundar no Brasil, em especial, uma nova forma de se relacionar com os outros agentes políticos. Estes mecanismos de se relacionar com os agentes políticos, da velha forma, do troca-troca, do fisiologismo, da PMDbização da política, não vai ser o mecanismo e o comportamento nosso no governo, se esta for a sua escolha por nós para governarmos o Brasil. Muito. Senador, como o senhor ainda não é conhecido da maioria dos eleitores, gostaria de começar por uma rápida apresentação do candidato. Nascido em Garanhuns, Pernambuco, terra do Lula, seu nome de batismo é Randolph Friedrich Rodrigues Alves. Quando tinha 8 anos, sua família foi morar no Amapá. Por que o Amapá? Fale um pouco sobre sua família, suas origens, sua formação. E por que quer ser presidente? Bom, eu sou o resultado do fluxo migratório às avessas das famílias nordestinas. Como você disse, nasci em Garanhuns. A minha família, logo cedo, resolveu, inspirado pelo aquele boom desenvolvimentista que tinha no período ditatorial na Amazônia, em migrar para a Amazônia. Eu e minha irmã ficamos no Nordeste e, na verdade, a ideia era ir para a Amazônia pelas oportunidades que tinham lá. E a ideia, em princípio, era seguir para Manaus, Boa Vista, e no interregno da mudança, em Belém, meu pai era funcionário da Companhia de Eletricidade de Pernambuco e teve a notícia que estava se construindo uma hidrelétrica no Amapá, a hidrelétrica de Coraci Nunes. E, portanto, tinha melhores possibilidades lá no Amapá e, devido a isso, fez a travessia do Grande Rio, do Amazonas, foi para o Amapá. Anos depois, foi a minha irmã. Posteriormente, com 9 anos de idade, eu fiz a migração lá para o Amapá, né? E lá, então, eu costumo dizer, nasci em Pernambuco e me tornei amapaense por obra do destino e desse fluxo migratório às avessas que a minha família fez. E de onde vem esse teu nome meio inglês, meio alemão? Randolph Friedrich, como é que é isso? Isso é a escolha de uma mãe nordestina que lia a revista Seleções nos anos 70. O Couto também lia. Eu também lia a revista Seleções e um dia desses, sendo inclusive entrevistado por uma colega de vocês, pela Sinara da Carta Capital, ela disse, olha, você sabia que o seu nome é o nome do filho do Churchill? Isso me despertou curiosidade. E aí eu fui perguntar para minha mãe de onde ela tinha tirado o nome. Foi aí que 40 anos depois eu fui descobrir que a minha mãe tinha tirado da revista Seleções. E ela disse, olha, parece que realmente tinha o teu nome, era nome de um filho de um estadista europeu. Aí foi que eu fui confirmar que, de fato, o nome foi tirado do nome do filho do Churchill. Né? Mas foi um acaso, não foi nada predestinado e nada combinado. Só para completar, e por que o senhor quer ser presidente da República? Porque o Brasil precisa inaugurar um novo ciclo do seu desenvolvimento. Um novo ciclo de desenvolvimento econômico, um novo ciclo de relações republicanas, de relações com o poder. O Brasil precisa, primeiro, na economia, o país não pode continuar com a segunda maior
taxa de juros do planeta. Uma taxa de juros que só fica atrás da taxa de juros do Zimbábue. Uma pergunta que temos que fazer, por que outras economias iguais a nossas praticam a taxa de juros menor que a nossa? Por que nós temos que ser refém dessa ortodoxia do tripé? Porque essa ortodoxia do tripé e essa submissão ao mercado financeiro nos leva a praticar uma taxa de juros que reprimarizou a nossa economia, que desindustrializou o país, que transformou o nosso país num enorme parque de exportação de commodities. Nós temos a mesma pauta de exportação hoje que tínhamos na década de 60. Então, nós estamos andando para trás em termos de desenvolvimento. Enquanto a China está gerando empregos em matéria de indústria, em matéria de biotecnologia, em matérias de indústria de ponta, nós estamos gerando empregos em matéria de serviços, o que não são empregos sustentáveis. Nós podemos e devemos criar um Brasil diferente para o próximo ciclo. Além do mais, nós queremos instituir um novo ciclo republicano, como já falei. Nós queremos ter outro tipo de relação com o Congresso Nacional e um outro tipo de relação com a política, um tipo de relação em que a política tenha a relação direta do presidente da República com os agentes políticos, com os cidadãos, e que não se institua como meio da política o troca-troca, o fisiologismo, o mandonismo dos coronéis. É possível e necessário fundar nesse país uma nova política. Senador, o senhor está falando então que a taxa de juros está muito alta. Estamos falando da taxa Selic. O Banco Central vem aumentando a taxa Selic. Inclusive ampliada na semana passada. Exatamente. Bom, o fato é o seguinte, o fato é que a ação do Banco Central se deve numa tentativa de segurar a inflação do país que bateu quase no teto da meta. Se não for a taxa de juros, como é que o senhor vai segurar a inflação? Com que o senhor seguraria a inflação? Existem outros mecanismos, Heródoto, concretos. Não à toa que nós estamos, nesse 2014, também celebrando há 50 anos, lembrando os 50 anos do golpe de 1964. E há 50 anos também ocorreu um célebre discurso de um presidente da República na Central do Brasil, do presidente João Belchior Marques Goulart. Um dos pontos altos daquele discurso foi quando ele falava de reforma agrária. Eu quero tratar a reforma agrária como um dos pontos de política econômica. O que tem que ver a reforma agrária para segurar a taxa de juros? Tem, porque hoje os preços são preços de alimentos e preços públicos. Sim. Preço de alimento existe porque os preços são estabelecidos, os preços aumentam, os preços dos alimentos, devido eles serem especulados pelo agronegócio. Se a gente realiza a reforma agrária, a gente democratiza o acesso dos produtos à mesa dos trabalhadores. A gente democratiza o acesso dos produtos. Não fornece uma quantidade muito grande de produtos? Não, aí é que está. O agronegócio monopoliza o acesso dos produtos. As grandes propriedades de terra, o grande latifúndio, ele monopoliza o acesso à terra e ele monopoliza a posse da terra e o produto distribui como ele bem quer. E com isso especula sobre o produto e sobre o preço dos alimentos. Senador, desculpa, eu não estou entendendo como é que isso vai derrubar a taxa de juros. Qual é a outra alternativa que o senhor tem então, para derrubar a taxa de juros para segurar a inflação? Como você me perguntou, como nós controlamos preço com medida alternativa. Eu estou dizendo que reforma agrária é um mecanismo de conter a inflação. Se nós controlamos o preço dos alimentos através da distribuição da terra e nós democratizamos o acesso aos alimentos, nós estaremos com isso... O senhor está dizendo que a inflação está só em cima do alimento? Não. Não tem outras... O outro aspecto do alimento, um aspecto é o preço dos alimentos. Qual é o segundo aspecto? São os preços públicos. E onde é que estão os preços públicos? Os preços públicos, eles são estabelecidos, em especial, pelas agências reguladoras. Os preços públicos estão na aviação civil, na telefonia, os preços públicos estão na luz, na energia e nos combustíveis. Nos anos 90, ocorreu a privatização de tudo isso e foi constituída as agências reguladoras. Você pode me perguntar, o senhor vai reestatizar tudo isso? Não. Eu quero que as agências reguladoras cumpram o seu papel que não cumpre hoje no Brasil. Você pode me perguntar, então as agências reguladoras... Estão todos abaixo da inflação? A inflação só não está mais alta porque os preços estão controlados? É que está, por exemplo, na aviação civil, boa parte da inflação em vários dos meses que nós vimos do último período é devido
é devido à inflação de preços públicos. Isso ocorre por quê? Porque as agências reguladoras não cumprem seu papel. Na aviação civil, por exemplo, concretamente, os preços de passagens aéreas não são regulados pela Agência Nacional de Aviação Civil. No cálculo da inflação, pesa o preço da passagem aérea? Preço de passagem aérea, preço do telefone, preço da tarifa de energia elétrica, preço dos combustíveis. O preço, concretamente, da tarifa dos combustíveis pesa no conjunto dos preços. Que ele está abaixo do mercado. Pois é, mas... Então, em suma, e na prática, o que fazer para derrubar essa taxa de juros, além da reforma agrária, que eu acho que é uma coisa que não se faz, em 10 anos, eu acho que não se faz uma reforma agrária. Se faz com vontade política, Heródoto. Eu acho que precisa de reforma política, eu acho que precisa de vontade política concreta para fazer a reforma agrária. O que ocorre, concretamente, hoje, é que não se teve a escolha de lado para fazer a reforma agrária. Hoje, há uma opção política clara do governo, que é uma opção política de estar ao lado do agronegócio e de não fazer reforma agrária. Um governo que não tem ao seu lado o grande capital do agronegócio terá a vontade política necessária para fazer reforma agrária. Fazer reforma agrária por decreto, não, mas ter a disposição política de iniciá-la. Veja, tem sentido e diagnóstico. Nós temos assentado menos no governo Dilma do que no último governo do período militar, no governo de João Figueiredo. Nós temos assentado menos no governo Dilma do que no governo de Fernando Henrique. Isso, inclusive, é contraponto ao que foi defendido no próprio programa do Partido dos Trabalhadores, né? Então, preço dos alimentos, que é boa parte da inflação, pode ser controlado com reforma agrária. Segundo aspecto, segundo lugar, concretamente, preços públicos podem ser controlados com o papel das agências reguladoras. Se as agências reguladoras nesse país, se a Anatel cumprisse o papel dela, nós não tínhamos operadoras de telefonia fazendo no Brasil tudo o que querem. Eu duvido que, por exemplo, as operadoras de telefonia, como a TIM, que praticam serviços, os serviços que eles praticam aqui hoje, e os preços que eles praticam aqui, eles pratiquem os mesmos serviços e os mesmos preços na Itália, de onde é a matriz dos seus serviços. O que ocorre é que nossas agências reguladoras não funcionam como deveriam, não cumprem o papel que deveriam e não regulam as atividades do mercado. Ao invés de regular e inibir o mercado, elas são submetidas aos interesses do mercado. Senador, todo candidato, mesmo sendo de um pequeno partido, como é o seu caso, entra na eleição para ganhar. Se isso acontecer e o senhor for eleito, acha que está preparado para ser presidente da República do Brasil? E com quem pretende governar para ter apoio no Congresso Nacional? Que sem apoio no Congresso acontece o que aconteceu com o Jango em 64. Ricardo, assim, eu quero deixar bem claro uma escolha. Eu sou candidato a presidente da República e eu quero me apresentar como candidato para propor para o povo brasileiro uma nova governabilidade. Eu vou respeitar o Congresso Nacional, mesmo porque lá estou como membro dele, respeito a institucionalidade que está vigente, mas não serei refém dela. E não serei refém da chamada governabilidade que foi fundada até hoje no pós-redemocratização. Porque essa governabilidade, esse chamado, abre aspas, presidencialismo de coalizão, fecha aspas, é um presidencialismo que tem sido questionado pelo conjunto do povo brasileiro. É baseado no fisiologismo, é baseado no troca-troca, é baseado, às vezes, na imposição para comprar parlamentares, como nós vimos. A alternativa é as novas tecnologias que existem para o presidente da República governar dialogando direto com o povo brasileiro. Isso é possível e é necessário. É necessário a possibilidade do presidente da República utilizar o Twitter, utilizar as ferramentas de internet que existem, utilizar a cadeia nacional de rádio e televisão para dizer quais as medidas que precisam ser tomadas e para ter apoio popular, para ter apoio do governo, para fazer as mudanças que são necessárias ser feitas. Tendo esses mecanismos novos de governabilidade direta, mecanismos que são tão presentes que levaram milhões de brasileiros ano passado às ruas, nas maiores manifestações de rua, pós-redemocratização, que já viram. Manifestações que são, inclusive, diferentes das que nós fizemos na minha geração, que impeachmentou um presidente da República. Do dia para a noite, hoje, essas ferramentas novas são capazes de mobilizar centenas, milhares,
como acontece agora com os chamados rolezinhos, manifestações sociais que acontecem aí do dia para a noite. Uma das perguntas que eu tenho aqui, o que o senhor faria no lugar da presidente Dilma, que está crescendo esse problema dos rolezinhos, o que o senhor faria no lugar dela? Não tem nada, o presidente da República não tem o que fazer em relação a isso. Isso é uma manifestação que sai uma manifestação do povo brasileiro, da juventude, é uma manifestação livre, uma manifestação de uma juventude que está carente de espaço de lazer e de manifestação. E que vem esses templos de consumo surgirem na frente deles, 230 tinha 10 anos atrás, 425 existem pelo Brasil agora. E vão fazer. O senhor frequenta esses templos? O senhor frequenta? Olha, eu tenho filho e acreditem, eu tenho um neto, né? Tenho um neto de 1 ano de idade. Então, se disser que eu não estou preparado para ser, que eu não tenho experiência para ser candidato a presidente da República, então já sou avô. Então, por favor, esse argumento não me apresente, né? Então, tenho neto. Então, obviamente, desde muito tempo, eu sou induzido por eles a estar aí aos shoppings, né? E daqui a pouco, o Antônio Gabriel, né? Daqui a pouco vai ter 15 anos, 16 anos de idade, está na turma aí do rolezinho também, né? Então, isso é um fenômeno espontâneo dessa juventude, de mobilização por essas ferramentas novas, que nós temos que compreender, que não pode ser criminalizado. Veja, eu vi uma matéria, inclusive ontem, salvo engano, foi na Folha de São Paulo, que os estudantes da Faculdade de Arquitetura da USP diziam o seguinte: olha, se vão fechar os shoppings para os rolezinhos que estão acontecendo, tem que fechar para o nosso, porque a gente faz rolezinho desde 2005 e 2006 e nunca nenhum shopping reprimiu. Vão fechar os shoppings por conta do perfil social de quem está fazendo o chamado rolezinho? Então, não tem o que se fazer, tem que ter espaço para isso. Senador. É um espaço livre. Isso é de uma juventude que precisa de espaço para lazer e para diversão. Não tem espaço de lazer por falta de investimento público, então tem esta meca do consumo, espaço com ar-condicionado na frente, para lá que eles vão. Senador, tem também aqui outras perguntas, muitos do Senado mandaram. Pois não. É, a partir do perfil socialista do senhor. O Brasil está participando do templo, já que o senhor falou em templo, do templo do capitalismo, que é o encontro de Davos, nada mais, nada menos do que a presidente Dilma Rousseff. Né? E a presidente tem a missão em Davos de conquistar a confiança dos investidores internacionais. Né? Caso o senhor venha a ser presidente da República, o senhor vai reagir à presença de capitais no Brasil, como a gente imagina que um governo socialista reaja ou não? Olha, os capitais são livres para irem para onde quiserem. O que eu quero fazer com o presidente da República é afirmar o Brasil soberanamente. Eu quero dizer o seguinte: o Brasil, os capitais aqui, não vão ter a volatilidade e as facilidades que se tem. Não tem essa história aqui de ser o paraíso da taxa de juros para capital motel. Capital motel é esse, que vem, dorme aqui e depois vai especular em outro local. Então, essas facilidades é que não terá esse tipo de facilidade para capital especulativo, para capital produtivo, para capital da indústria brasileira, para capital que gera emprego, para o capital da agricultura gerado pela reforma agrária. Voltando, Ricardo, ao João Goulart, quando o João Goulart falava em reforma agrária, ele não falava de reforma socialista, Heródoto. Ele falava de uma reforma que o capitalismo tinha feito antes, que o Japão tinha feito, que os Estados Unidos tinham feito. Então, reforma agrária é uma reforma, inclusive, capitalista. É uma reforma que dá para garantir a propriedade privada, para aumentar a posse privada. Então, garantir, eu quero garantir no Brasil um grande mercado de consumo para milhões de brasileiros, assim como a China fez. Voltando à questão do capital, o Brasil está lá em Davos dizendo, olha, venham, né? Que aqui vocês estão seguros, que a gente mantém contrato, etc, etc, etc. Eu vou dizer, venham para todo aquele capital produtivo, capital especulativo, capital vadio, capital que quer só lucrar, sem o suor do trabalho. Entrar na Bolsa de Valores e voltar, não. Capital vadio não tem razão. Capital vadio não tem razão. Capital vadio não gera emprego, capital vadio não produz, capital vadio não dinamiza a economia. Esse capital não é bom para o capitalismo. Esse capital não é o Brasil que não quer. Pergunta se a China quer esse capital. A China não quer esse capital.
Nenhuma nação desenvolvida do capitalismo quer esse tipo de capital. Senador, no dia 1º de dezembro, ao ser indicado pré-candidato do PSOL à presidência ao derrotar Luciana Genro, seu colega do Rio Grande do Sul, o senhor falou que procuraria fazer alianças com outros partidos de esquerda, como o PSTU e o PCB. Há quantas andam essas alianças, esses acordos, essas conversas? A direção do partido já está autorizada, desde o nosso congresso, começar essas conversas. Então, vamos inaugurar uma série de conversações com o PSTU. Com a Luciana em especial, Ricardo, ontem eu tive uma agradável conversa com ela, tenho conversado há algum tempo, e fiz um convite à Luciana, para que ela seja a minha companheira de chapa, né, na disputa presidencial. Tem um ditado que diz no interior do sertão nordestino, que é o seguinte: quem anda a pé tem que sair mais cedo. Então, eu, em comparação aos outros três, estou a pé, né? Então, tem que sair mais cedo. Está tendo o mesmo espaço aqui que nós estamos levando todo mundo, não está tão a pé. Mas nem todos os espaços são tão democráticos como a Record News e como o seu programa e do Ricardo, né? Vamos combinar isso daí, né? Nem todos os espaços são tão democráticos como esse, né? Geralmente, essa possibilidade que nós estamos tendo aqui não é em todo local que nós temos, né? Então, por isso que algumas coisas nós temos que avançar. Por exemplo, eu quero definir logo a chapa. A nossa ideia até o dia 20 de fevereiro próximo, nós temos a chapa definida. A Luciana ficou de conversar, de dialogar, e definida a chapa, nós vamos avançar também no diálogo com os outros dois partidos e em organizar o programa de governo. Queremos construir um debate de programa de governo que envolva a intelectualidade brasileira, que envolva protagonistas da economia, da educação, das diferentes áreas. Queremos fazer a construção e o debate de um programa de governo que envolva personagens não só do PSOL, mas que seja mais amplo que o PSOL. Olha, senador, nesse seu programa de governo, o senhor vai também, aliás, até uma pergunta que mandaram aqui, o senhor vai também estar preocupado com a distribuição de renda no país? Como distribuir a renda no país, já vista que ela está concentrada na mão de poucas pessoas? Como fazer isso? Esse é o principal problema. Esta é a principal meta e é o principal objetivo que temos que alcançar. Quando eu falo, nos temas que falei aqui para você, quando eu falei aqui em reforma agrária, quando eu falei aqui em reduzir taxa de juros, eu estou pensando no mercado interno de massas. Eu quero priorizar a dinamização do nosso mercado interno. Quando eu falo em desenvolver a indústria, em gerar empregos, alguém pode inclusive contra-argumentar. Não, mas cresceu o emprego na última década, embora os últimos números tenham demonstrado uma pequena queda do número de emprego, e isso tem ocorrido, é bom que se alerte, devido nós estarmos já sentindo uma retração da economia, devido à política recessiva e devido, novamente, nós estarmos assistindo uma nova elevação da taxa de juros. Mas, embora, voltando, nós temos tido um aumento do nível de emprego, esses empregos que foram criados, repito, na área de serviços. Nós temos que criar mais e melhores empregos, principalmente na área da indústria. Então, e para isso, eu penso num grande mercado de massas. Isso é possível ser feito com o imposto dos ricos para poder ter mais dinheiro para poder... Em especial isso. Teria que aumentar o principal imposto que nós temos é o imposto sobre grandes fortunas. Sim, imposto que não foi regulado, que está na Constituição brasileira, e é o único dos impostos que não foram regulados, né? Então, assim, não só imposto sobre grandes fortunas, mas eu quero te trazer outro. Uma das ideias que nós temos, eu acho que é possivelmente execuível, Heródoto e Ricardo, uma das ideias das manifestações de junho, que surgiram em junho. Eu falei isso para o presidente da República. A ideia, por exemplo, do tarifa zero no transporte coletivo é uma ideia execuível. Mas isso é uma ideia também se tiver uma reforma fiscal nos municípios. Aí você vai dizer, você vai fazer isso com o presidente da República, então vai intervir nos municípios? Claro que não. O presidente da República não intervém nos municípios, mas o presidente da República, a União pode ser indutora de reforma urbana nas cidades brasileiras. Reforma urbana que urge e é necessária nas cidades brasileiras. As cidades brasileiras, nós vivemos um caos completo nas cidades brasileiras, nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, quase que eu atraso para chegar aqui, devido ao caos do trânsito de São Paulo. E por que isso acontece? A última medida que o governo federal tomou nesse sentido, o que é que foi? Foi reduzir o IPI. Pois bem, a redução do IPI, o que foi que ocasionou? O que foi que resultou?
você reduziu a arrecadação de estados e municípios, você comprometeu o Pacto Federativo, reduziu a capacidade de estados e municípios de financiar, inclusive, educação, saúde e seus serviços sociais. Em contrapartida, atendeu a indústria automobilística, aumentou o número de carros nas grandes cidades e deixou de atender os mais pobres. Porque os mais pobres, os trabalhadores e estudantes, ele não anda no pequeno carro, ele anda de ônibus, ele anda de metrô. E ônibus, metrô, não tem política para eles. Você tem ônibus rodando no Brasil que são feitos de chassi de caminhão e não tem nenhuma política de mobilidade urbana para isso. E tem que ter uma política para isso. Nós temos que romper com esta lógica da mobilidade urbana, que aqui na Argentina, nosso vizinho, tem ônibus de primeira qualidade vindo da Europa e nós fabricamos, recebemos da Mercedes-Benz ônibus feitos de chassi de caminhão. Senador, até agora nós só falamos de problemas e tal, como a gente faz quase todo dia aqui no jornal, né? E não resolvemos nenhum, né? Nenhum deles até agora. Eu queria saber do senhor o seguinte: o que tem de bom no Brasil? O que melhorou no Brasil nos últimos anos? O que te dá orgulho de ser brasileiro? Ser brasileiro por si só é uma razão que dá muito orgulho de ser brasileiro. Nós temos derrotado nesses últimos 30 anos, nesses últimos 25 anos, temos derrotado um regime autoritário, é algo que me dá muito orgulho. Nós temos construído, e eu ter também pertencido... Essa semana, só abrindo o país, estão completando 30 anos da campanha das diretas. Exatamente. Já, né? Agora, inclusive, sábado, me permita, eu estou apresentando um requerimento ao Congresso Nacional para fazer uma sessão solene dos 30 anos da campanha das diretas, né? Isso é uma razão que dá muito orgulho de ser brasileiro, né? Nós estamos, esse agora é o 50º do golpe, mas também é o 30º aniversário da campanha das diretas. Eu estava um dia desses, sou historiador, estava revendo as manchetes da campanha das diretas. Aquilo é uma campanha que eu tinha 10 anos de idade quando ela ocorreu, mas aquilo é uma campanha que dá muita emoção e muita alegria e orgulho de ser brasileiro, e o fato de ter conquistado aquilo. Eu não participei da campanha das diretas, mas participei do movimento cívico, logo em seguida, que resultou no impeachment de um presidente e que foi a consolidação das nossas instituições democráticas. Nós estamos caminhando para a 5ª eleição presidencial, após a reconquista de eleições diretas à presidência. Perdão, a 7ª eleição presidencial, errei na conta. A 7ª eleição presidencial, depois da conquista de eleição direta para presidente, eu ter a honra de participar de uma dessas eleições, algo que foi conquistado pela geração dos meus pais, há muito sangue, há muito suor, isso é algo que dá muito orgulho de ser brasileiro. Consolidar essas instituições democráticas, ser uma democracia já estabilizada, sempre existem ameaças no horizonte, mas estar mais distante a possibilidade de ameaças à democracia e ter instituições que fiscalizam e uma sociedade mais presente que fiscaliza a democracia, isso é algo que nos orgulha. Que ameaça o senhor vê no horizonte? Hoje eu não vejo, hoje não tem, mas eu acho o seguinte: nós temos que avançar com as instituições. Nós temos que democratizar o acesso à mídia e tem que democratizar a própria mídia, de convir. Isso é um tema para a campanha presidencial. Olha, assim, é necessário termos um conselho de comunicação social. É necessário, assim, em qualquer país democrático, o acesso à mídia é democratizado. Em qualquer país democrático, o acesso aos meios de comunicação não é propriedade de partido político, não é propriedade de político e não é propriedade de grandes oligopólios, né? Então, os meios de comunicação necessitam serem democratizados. Então, isso pode vir a ser, monopólios, qualquer monopólio, qualquer oligopólio, pode vir a ser ameaças. É uma injustiça dizer, Ricardo Heródoto, que o golpe que aconteceu há 50 anos foi um golpe dos militares. É injustiça dizer isso. Os militares foram um instrumento para um golpe que desestabilizou a democracia e que tiveram outros agentes. O imperialismo, a participação da agência de inteligência norte-americana, a participação de parte da elite brasileira que conspiraram para que a democracia naquele momento fosse derrubada. Senador, o nosso tempo está esgotado, queremos agradecer a sua gentileza, o debate, obviamente, faz parte dessa nossa conversa aqui, queremos agradecer a sua gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos vocês e peço que todos acreditem que é possível construir um outro Brasil.
Bom, nós queremos dizer mais uma vez a você que nos acompanha aqui na Record News e aqui no R7 que nós estamos aqui com as portas abertas para outros convidados, os quais nós já mandamos convites e estamos reiterando para que eles venham aqui. Não é para discutir com a gente, na verdade é para discutir com você, que é o nosso telespectador, que é o nosso internauta, que mandou aqui um monte de perguntas, eu juntei várias delas, depois fez outras, né? Para que a gente possa entender o seguinte: quais são os programas de governo de quem pretende ser o presidente da República do nosso país. E depois a gente, com consciência crítica, e acho que o senador concorda com isso, a gente escolher aquele que a gente acha que representa melhor aquilo que a gente pensa. Obrigado.